Eu e o Lucas sempre fomos aquele tipo de casal que todo mundo dizia que parecia saído de filme. A gente se conheceu na faculdade, num dia qualquer, quando ele esbarrou em mim no corredor e derrubou meu café. Foi clichê, eu sei, mas de algum jeito funcionou. Em poucas semanas já estávamos juntos, e em poucos meses parecia que nos conhecíamos há uma vida inteira. Ele era calmo, paciente, e eu, completamente oposta. Falava demais, ria alto, chorava fácil. E mesmo assim, ele dizia que era justamente isso que o fazia me amar. Nosso relacionamento foi ficando cada vez mais sério. Passávamos quase todos os fins de semana juntos. Conhecíamos as famílias um do outro. Ou pelo menos achávamos que conhecíamos. Meus pais se separaram quando eu tinha 8 anos, e eu nunca tive muito contato com o meu pai. Ele se mudou para outra cidade, casou de novo, e o pouco que sabíamos vinha de comentários soltos da minha mãe. Um dia, já depois de quase 2 anos de namoro, fomos jantar na casa dos pais do Lucas. Era aniversário do pai dele, e a família toda estava lá. Lembro que no meio da conversa, a mãe dele começou a perguntar sobre a minha família, e eu mencionei o nome do meu pai. Quando falei o sobrenome, o pai do Lucas, que até então ria alto com um copo de vinho na mão, ficou completamente pálido. O silêncio que se instalou na mesa foi estranho, pesado, e eu senti na hora que algo estava errado. Depois do jantar, ele me chamou para conversar em particular. Me lembro das mãos dele tremendo enquanto dizia que, há muitos anos, antes de casar com a mãe do Lucas, ele tinha tido um relacionamento com uma mulher do mesmo nome da minha mãe. E quando ele me perguntou onde eu tinha nascido e o tempo em que meus pais estiveram juntos, o medo tomou conta de mim. Ele parecia em choque, e eu também. Naquela noite, o Lucas me levou pra casa, mas quase não falamos nada. Quando cheguei, entrei no banheiro e comecei a chorar. A ideia de que o homem que eu amava podia ser meu meio-irmão era algo que meu cérebro simplesmente não conseguia processar. Passei dias sem dormir direito, sem comer. Minha mãe tentou me acalmar, dizendo que o meu pai biológico era outro homem que eu não precisava me preocupar, mas ela não parecia muito convencida. O Lucas também estava destruído. Ele me mandou mensagem dizendo que me amava, mas que estava confuso, com medo de fazer qualquer coisa errada. Ficamos algumas semanas afastados, tentando entender o que fazer. Foi então que decidimos fazer um teste de DNA. Lembro da sensação horrível de estar esperando aquele resultado. Era como se o futuro inteiro dependesse de um pedaço de papel. Enquanto esperávamos, a fofoca se espalhou entre a família. Tias, primos, vizinhos. Todo mundo comentava, especulava, julgava. Foi um inferno. Minha mãe chorava. O pai dele não falava com ninguém. E a gente se sentia no meio de uma tempestade que não tinha fim. Às vezes eu pensava em desistir, sumir, fingir que nunca tinha conhecido o Lucas. Mas no fundo, eu sabia que ele era o amor da minha vida. Não dava pra simplesmente apagar aquilo. Quando o resultado finalmente chegou, marcamos de abrir juntos. Estávamos no meu quarto, as mãos tremendo. Ele abriu o envelope devagar, respirou fundo e me olhou com os olhos marejados. A gente não é irmão, ele disse, e eu comecei a rir e chorar ao mesmo tempo. Foi um alívio tão grande que parecia que o mundo inteiro voltava a girar. Depois disso, demorou um tempo pra tudo se acalmar. As famílias precisaram conversar, esclarecer o passado, encarar as mágoas antigas. O pai dele explicou que realmente teve um caso com uma mulher parecida com a minha mãe, mas que nunca teve um filho dela. Foi só uma coincidência, uma daquelas que a vida parece inventar só pra testar a gente. Com o tempo, o medo virou aprendizado. O Lucas e eu voltamos a ficar juntos mais fortes do que nunca. Hoje, quando olhamos pra trás, a gente ri. Mas com aquele tipo de riso que vem de quem já chorou demais. Às vezes penso que o amor, quando é verdadeiro, sobrevive até ao impossível. E talvez tenha sido isso que nos salvou. A certeza de que o que a gente sentia era real. Mais forte que qualquer dúvida. Outro dia, ele me disse, se a vida tentou nos separar assim, é porque queria ver se era de verdade. E eu respondi rindo. Pois agora é ela que lute. Porque depois de tudo, a gente aprendeu que amor de verdade não se mede por sangue, mas pela coragem de continuar mesmo quando o mundo inteiro parece dizer que não devia.